Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e cheio de novidades essa semana aqui, muita notícia importante, taxa Selic a 2% ao ano, realmente, definitivamente, de uma vez por todas agora está na hora de investir de verdade, ou seja, buscar melhores ativos, ativos que sejam mais rentáveis e esquecer um pouquinho de ficar investindo só na renda fixa. É óbvio que eu estou falando agora de fundos imobiliários, né? Você que acompanha aqui o canal sabe muito bem que os fundos imobiliários são um ativo que distribui aqueles dividendos mensais e tem mais uma variação da cota, né? Então ele é a porta de entrada mesmo do mundo dos investimentos da renda variável e a gente vai falar muito aqui de fundos imobiliários hoje. Todas as novidades que estão acontecendo, por exemplo, subscrição do MXRF11. Se você não sabe o que isso quer dizer, fica tranquilo que eu vou explicar nesse vídeo. E também vou fazer aquele tiratema dos fundos imobiliários, né? Falar sobre os fundos de tijolos e os fundos de papéis, que é aquele quadro que vocês mesmos votaram e eu trago aqui essas novidades para vocês. Tá muito legal, então fica comigo até o final desse vídeo que tem informação importantíssima. Tá na hora mesmo de investir melhor e os fundos imobiliários são esse pontapé inicial aí. E claro, lembrando mais uma vez que tem sorteio do meu livro aqui, sempre que vocês acompanham aqui o canal, eu falo disso. Meu livro, qualquer comentário que você deixar aqui embaixo, nos comentários aqui desse vídeo do YouTube, eu vou fazer o sorteio, tá? Faço o sorteio no domingo que vem, lá no meu Instagram, @LucroFC. Esse aqui é o meu livro, Lucro FC, Aprenda o Esquema Tático para Conquistar a Independência Financeira. Quer concorrer? Só deixar aqui um comentário, qualquer coisa que você escrever aqui no comentário já vai estar concorrendo, beleza? Então vamos lá pro vídeo. Então vamos lá, galera, primeira notícia de hoje não pode ser outra, né? Taxa Selic 2% ao ano. Isso realmente é um novo patamar e a gente precisa pensar mais em outros investimentos. Então preparei aqui um ranking para vocês só mostrando quanto que alguns fundos imobiliários pagaram de dividendo, apenas dividendo, ao longo dos últimos 12 meses. Eu vou mostrar aqui na tela e a gente já conversa. Então olha só, eu entrei aqui no site do Funds Explorer e aí eu selecionei o ranking para a gente ver só os principais fundos imobiliários. Então eu listei aqui por patrimônio, ó, tá vendo? Esse daqui é o maior fundo da Bolsa Brasileira, o KNCR11, que tem aí mais de 3 bilhões de patrimônio e ele pagou 5,16% ao longo dos últimos 12 meses, tá? O KNRI pagou 5,01%, KNPI 6,82%, e aí você vai vendo, ó, 5,97%, 5,44%, 4,57%. Então olha só, estou falando desse monte de número aqui, mas pense o seguinte, qual que é a referência? A referência agora é 2% ao ano, que é o valor da taxa Selic. Então, se você simplesmente chegar e colocar lá seu dinheiro no Tesouro Selic, ele vai render 2% ao ano. E eu estou mostrando aqui que a maioria dos fundos imobiliários paga o dobro disso, né? É óbvio que ao longo dos últimos 12 meses, pode ser que mude alguma coisa para os próximos 12 meses, né? A gente tem sempre que lembrar isso. Mas, claramente você vê que é um tipo de investimento que paga muito bem, né? Tem esses dividendos mensais, que são os aluguéis que os inquilinos pagam para os fundos imobiliários, e eles distribuem para os cotistas. Você já está cansado de saber sobre isso, porque você acompanha aqui no canal uma sequência de vídeos que eu falo muito sobre isso, né? Mas assim, o que é importante a gente entender hoje? Os dividendos estão pagando bem, né? Então, se você quer deixar uma parte segura da sua carteira, você pode sim pensar nesses pagadores de dividendos, né? Então, continuando aqui na lista, ó, você pode ver que tem diversos setores. Você tem fundos de shopping, fundos de logística, você tem fundos de fundos. A gente vai falar hoje, por exemplo, do MXRF11. Olha só, ele pagou 8,84% ao longo dos últimos 12 meses. Mais uma vez, isso daqui é passado, não quer dizer que vai acontecer no futuro, mas tem muito potencial para que pague mais do que a taxa Selic, tá? E isso aqui só o dividendo. Lembrando que o fundo imobiliário, ele é listado na Bolsa de Valores, então ele tem uma cota que pode valorizar ou desvalorizar, por isso renda variável. Mas se você tem o longo prazo ao seu favor, você pode comprar uma cota hoje e ficar lá por muitos e muitos anos só ganhando esse dividendo e vender um dia só quando tiver lucro. É óbvio que você tem que analisar caso a caso, mas é muito importante pensar em investimentos como os fundos imobiliários hoje. E daqui a pouco eu vou falar outros fundos imobiliários aqui, os fundos de papéis e os de tijolos. A gente vai fazer o tira-teima ali, aquela disputa ao longo da última semana, quem se saiu melhor, fica comigo até o final do vídeo. Mas o que eu quero deixar de algumas lições aqui hoje, essa daqui já é a primeira, né? É importantíssimo pensar nos fundos imobiliários até para o longo prazo, porque a Selic agora muda o jogo de verdade, né? Ela está muito baixa, então pensar em investimentos que pagam dividendos é um momento muito interessante. É óbvio que a gente está passando por uma situação econômica muito complexa, é óbvio que o curto prazo ele é muito desafiador, né? Tem muita coisa ainda, muita incerteza, mas se você comprar aí bons imóveis, bons fundos,
pensando aí num médio e longo prazo, eu acho que pode ser bem interessante. Inclusive, eu até postei lá no meu Instagram essa semana que o número de investidores em fundos imobiliários está disparando muito, já são mais de 900 mil investidores. Está crescendo muito e parabéns para você que está acompanhando esse canal, que eu tenho certeza que você também já colocou o seu pezinho lá, não é? Então vamos continuar aqui com os principais pontos dessa semana. Bom, primeiro ponto então é essa questão com a Selic muito baixa, os fundos imobiliários ficam mais interessantes. E o segundo ponto que eu trago hoje é as subscrições, tá? Já falei em alguns vídeos anteriores, mas a gente precisa ficar muito ligado que as melhores oportunidades nos fundos imobiliários desse momento, no meu ponto de vista, são as subscrições, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que tá esse ranking aí, esse tiratema dos fundos imobiliários. Vai ver que muitos estão estáveis, mas qual que é a grande oportunidade aí num curto prazo? As subscrições, né? Que é quando? Quando esses fundos imobiliários fazem a emissão de novas cotas e eles dão um direito de preferência ali na compra, na aquisição dessas novas cotas para quem já é cotista, tá? Então eu vou mostrar um exemplo básico aqui. Hoje, quem que está fazendo essa emissão? É o MXRF11, que eu sei que é um fundo que muita gente acompanha aqui, são muitos investidores, vou até mostrar aqui na tela um pouco mais sobre isso. E um detalhe importante, né? Ao longo das últimas semanas tiveram muitas subscrições acontecendo, quem era investidor do HGLG 11 e fez subscrições, viu que teve assim um ganho muito grande, mas eu vou explicar aqui exatamente, vamos para a tela. Então olha só, esse aqui é o MXRF11, né? É o fundo que ele é gerido pela XP. Olha só, ele tem um patrimônio líquido aí de mais de R$1 bilhão, 1 bilhão e 200 mil, né? Tem uma grande quantidade de cotas. O valor patrimonial do fundo é 10,24. Guarda esse número aqui que vai ser importante. Outro dado muito importante são 192.527 cotistas. E ele é um fundo aí basicamente de papel, né? Por quê? Porque ele investe muito em crédito imobiliário, 83%. Pode até se dizer que ele é um fundo híbrido, porque uma parte está investido em imóveis, outra parte está investido em outros fundos imobiliários e um pouquinho em caixa, tá? Mas a principal característica aqui do MXRF11 são os recebíveis, ou seja, é um fundo de papel. No final do vídeo eu vou até mostrar como que está o ranking dele também, tá? Então olha só, você que já é cotista do MXRF11, você vai poder comprar essas novas cotas por um valor pré-determinado. Então vamos lá, agora ó, tá 10,46. Vamos ver ao longo dos últimos dias. Pegar de um mês para cá, ó, você pode ver que caiu bastante, né? Eu vou explicar isso aqui daqui a pouco, mas digamos aí que o valor da cota hoje é 10,46. O que é o interessante da subscrição então? Você que já é cotista vai poder comprar por 10,28, ou seja, você vai poder comprar um pouquinho mais barato. Foi o que aconteceu com o HGLG 11 aí nos últimos dias, que estava muito mais barato do que o cotado na bolsa. Olha só, esse daqui é o prospecto dessa oferta pública, né? Que é essa subscrição do MXRF11, tá? Ele está querendo então captar praticamente aí 500 milhões de reais. Então vai ser um fundo muito maior do que ele já é hoje, né? E só para a gente ver aqui, tá em letras bem pequenas, mas eu vou dar um zoom aqui para você ver. Olha só, o preço de emissão é R$ 9,93, mais essa taxa aqui de 0,35, então vai poder ser comprado por R$ 10,28. Então quem era cotista do MXRF11 até o dia 3 de agosto vai poder adquirir essas novas cotas aqui, proporcional ao tamanho que ela já tinha, né? Então, por exemplo, se você tivesse 100 cotas, você poderia comprar aí aproximadamente 40 cotas novas, tá? É sempre proporcional aí, cada emissão tem um número, ok? Então você poderia comprar essas novas cotas nesse valor mais barato do que está no mercado. Então, olha só, outra informação interessante, né, no preço da cotação. Como eu disse, ó, foi no dia 3 de agosto que foi anunciado essa nova emissão de cotas, subscrição. Então você pode ver que desde então caiu muito, né? É muito normal a gente ver que tem uma diminuição na cotação da Bolsa de Valores por causa da subscrição. O mercado, ele é volátil, ele vai para cima, ele vai para baixo. Então, nesse momento, quando você vê que vai ter uma subscrição, normalmente o mercado ali, a cotação dá uma variada, mas mesmo assim você pode ver que está mais barato, porque nesse momento está 10,46. Você pode fazer essa subscrição por 10,28, tá? Então, essa que é a grande graça, essa que é a oportunidade das subscrições, você conseguir comprar por um pouquinho menos do que é cotado, do que está sendo negociado na bolsa, tá? Então você tem que ficar atento para os fundos que você tem na sua carteira, porque se eles fizerem novas emissões de cota e você gostar desse fundo, é uma oportunidade de repente comprar mais barato. Pode ser que não fique, mas normalmente fica mais barato, então fique atento a isso. Aí, se você tiver esse fundo, por exemplo, o MXRF11, é só você entrar em contato com a sua corretora. Se você tiver dinheiro para comprar essas novas cotas, você vai lá e faz a subscrição, beleza?
Então vamos lá agora para o tira-tema dos fundos imobiliários. Quem ganhou? Fundos de papéis ou fundos de tijolos? Bom, mais uma semana aí não muito boa para os fundos imobiliários, praticamente andando de lado aí, caindo um pouquinho. O IFIX caiu 0,78% nessa última semana. Os fundos de tijolo caíram menos 0,94%. E os fundos de papéis ganharam aí nessa semana, tiveram uma queda menor aí de menos 0,79%. Então o que aconteceu aí na última semana, o que tem acontecido com os fundos imobiliários? Você pode ver que é uma queda bem pequena, né? Os fundos imobiliários têm essa característica de serem mais estáveis, não terem muitas altas e muitas baixas, é isso que está acontecendo agora, mas eu tenho algumas opiniões interessantes, eu vou mostrar agora na tela para vocês, que eu preparei aqui também, eu peguei os principais fundos aí de tijolos e os principais de papéis para a gente ver o que está acontecendo com cada um deles, né? Então você pode ver que o KNRI está crescendo aqui um pouquinho, aqui nos fundos de tijolos a gente tem fundos de agências caindo um pouquinho, caindo aqui o HGLG também, mas eu acho que isso é por causa da subscrição. Então o que eu acho aqui no geral? Vamos ver os verdinhos aqui, quem tá verde, ó. Um fundo híbrido, KNRI, que também tem muito de lajes corporativas. A gente tem um pouquinho aqui o de shopping também, o XPML subindo. Aqui logística, mais um de shopping, aqui um híbrido. Então o que a gente pode ver aqui? A gente já pode ver, por exemplo, dos fundos de tijolos, né? A gente vai ver fundos híbridos e de lajes corporativas e os de shopping calmamente ali, bem aos poucos, valorizando um pouquinho mais, né? Eles foram os que mais sofreram ao longo dos últimos tempos aí por causa dessa pandemia toda. Então, timidamente, eles já estão recuperando. Então, assim, se a gente tiver qualquer boa notícia relativa à volta da economia, à volta das pessoas ao trabalho, à volta ao consumo, aos shopping centers, a gente vai ver esses fundos aqui crescendo. Por isso que se a gente for pensar aí para um médio e longo prazo, pode ser que seja interessante olhar e comprar alguma coisa agora, né? Então vejo timidamente ali nos tijolos, os shoppings e as lajes corporativas, os escritórios, querendo crescer um pouquinho, né? E os fundos de logística, eles estão super bem posicionados mesmo. Não vai ter tanta variação para cima ou para baixo, mas eles estão bem robustos ali, aguentando todo esse novo normal aí de e-commerce, por exemplo. Acho que a logística vai crescer por muito e muito tempo, tá? E agora, por outro lado, vamos ver aqui os fundos de papéis. Vocês podem ver que os principais fundos aqui cresceram bastante, né? O KNIP, o KNCR, até o BCFF11 também tem crescido. Olha só o Iridium, né? Que eu gravei um vídeo outro dia falando que ele fez uma subscrição. No último mês ele subiu bastante, ó, 4,21. Então a gente vê que os fundos de papéis, eles são mais estáveis, eles são um pouco mais seguros, né? Mas também não se saem muito bem com essa ideia da Selic baixando, porque muitos deles têm contratos ali que são atrelados ao CDI, né? Então a Selic baixa pode não ser tão bom assim para os fundos de papéis, mas eles sim são mais estáveis, são mais seguros, né? Então vale a pena ficar de olho, mas assim, timidamente agora eu acho que os fundos de tijolos vão começar a ter um bom desempenho ali ao longo dos próximos dias, próximos meses, na verdade, mas acho que o pensamento aí de médio e longo prazo para qualquer um desses setores aqui pode ser bem interessante, tá? E óbvio, fique atento às subscrições que para o curto prazo é a melhor pedida desse momento, tá? E mais uma vez, deixa seu comentário aí para você concorrer ao meu livro domingo que vem lá no meu Instagram, @LucroFC. Deixa qualquer comentário aí que vai ser bem importante. E óbvio, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos também, tá bom? Meu nome é Ricardo Natali e seja muito bem-vindo ao time. E aqui é o canal LucroFC. Um abraço e até mais.